Estamos aqui para falar do Papá Kimango da Tungna. Eu sou o Zé Congo. Eh, Sabemos nós que eh, cada povo aqui nessa terra tem o seu caminho, tem a sua crença. E nós, os africanos, não ficamos de fora porque também não fomos esquecidos pelo nosso Deus, o Amba Wampungu Tulendo. O Amba Wampungu Tulendo nos deu o primeiro salvador, que é o Papá Kimbangu de Atunguna. O Papá Kimbangu de Atunguna recebeu as 12 personalidades ou os 12 atributos que ele recebeu ao Amba Wampungu Tulendo em 1921. O Papá Kimbangu é que recebeu as bênçãos dos africanos. É o primeiro atributo que o Papá Kimbangu recebeu. Papá Kimbangu recebeu o poder de Nganga de ser o curandeiro de todas as doenças, todos os males para os africanos. O Papá Kimbangu também detém a garrafa de óleo das bênçãos para os africanos. O Papá Kimbangu está com a vara de orgulho, que representa o poder, a força do Estado dos africanos. O Papá Kimbangu detém a espada do poder, que detém a força do poder do Estado. Papá Kimbangu é o caminho do reino celestial para os africanos. Papá Kimbangu detém a bandeira do poder para os africanos. Papá Kimbangu, quando recebeu os 12 atributos, a Wamba Wampungu Tulendo, começou o seu trabalho por ressuscitar uma menina de 9 anos. Papá Kimbangu dali continuou o seu trabalho de curar, ressuscitar e transmitir a mensagem do Wamba Wampungu Tulendo. O Papá Kimbangu fez esse trabalho durante 3 meses em liberdade. Depois começou a se ouvir os efeitos do Papá Kimbangu. Os colonizadores, então, não gostando daquilo, principalmente os belgas, reuniram-se e formaram o seu plano com os protestantes e os católicos, de maneira a derrubarem aquele que é o salvador dos africanos. Então, quando eles foram mexer na história, puderam entender que não, na verdade, esse Kimbangu é o filho que a Kimpavita havia profetizado em 1706. Afinal de contas, ele veio mesmo. Então, devemos de tudo fazer para impedir com que o Kimbangu desperte os africanos. Porque se o Kimbangu despertar os africanos acordarem, nós vamos sair daqui de mãos vazias e com muita fome. Então, foi assim que eles elaboraram diante do poder político e o poder religioso que dominava o nosso continente. E assim começou a perseguição ao Papá Kimbangu. Com isso, o Papá Kimbangu pregou mais durante 3 meses em clandestino. Até que depois eles prenderam o Papá Kimbangu. E o Papá Kimbangu não podia antes ir para a prisão sem que antes deixasse algumas palavras de conforto àqueles que o seguiam, àqueles que acreditavam no Papá Kimbangu, àqueles que aceitaram o Amba Wampungu Tulendo como Deus dos africanos. O Papá Kimbangu deixou suas palavras. O Papá Kimbangu foi para a cadeia e foi transferido de cadeia em cadeia. Então, o Papá Kimbangu, mesmo na cadeia, continua a fazer o seu trabalho, que é de transmitir, de curar, porque eles notavam o Papá Kimbangu está na cadeia, mas viam da queixa que, olha, o Kimbangu está na aldeia X, ele está lá a curar, está lá a pregar. Então, quando eles iam lá, não encontravam o Papá Kimbangu. Então, isso é o trabalho do Amba que ninguém deve impedir. Porque os colonizadores tentaram matar Papá Kimbangu 48 vezes e tudo foi em vão. Por quê? Porque não estava na vontade do Amba Wampungu Tulendo. Por isso é que o Papá Kimbangu fez o seu trabalho, fez as suas maravilhas, até que ele esperou a vinda do segundo salvador dos africanos. Então, enquanto teve preso o Papá Kimbangu, fez as digressões espirituais em busca de liberdade para os africanos. Então, nessa digressão, Papá Kimbangu procurou solicitar e saber realmente quem estaria do lado dos africanos nesse processo de libertação para os africanos, porque aqueles que apoiassem os africanos também se beneficiariam das bênçãos pela recompensa, pelo trabalho que eles fizeram, recompensa espiritual. Então, digamos assim, a primeira etapa foi em 1922 e o primeiro país que o Papá Kimbangu, o Papá Padre visitaram foi na França sob o reinado do presidente Alexander Mitterrand. E nessa etapa, quando o Papá Kimbangu chegaram até a França, eles foram recebidos por eles e eles tiveram que convocar uma reunião de urgência no seu gabinete com vista a saber o que eles fizeram. E a pergunta que eles colocaram foi o objetivo da visita. Qual era o objetivo da visita deles lá na França? E a resposta foi: o Deus da raça negra enviou-nos junto de vós para solicitar a vossa ajuda com vista a libertar a África do jugo do imperialismo europeu, a fim de obter a nossa independência espiritual na base da independência política. Então, os franceses, sem responder coisa alguma, simplesmente expulsaram do território francês, sem cortesia e sem formalidade, os nossos embaixadores que fizeram essa digressão. Ora, você vê, aquele que está preso, você sabe que lá no Congo tem um homem que está preso, mas chega no teu país, ele está a aparecer que é para conversar com vocês. O que é isso? Então ali nós devemos dar a importância do nosso Salvador, Papá Kimbangu. Por isso quando estamos a falar de Papá Kimbangu, não, ele é um profeta. Não, esquece isso. O Papá Kimbangu não é profeta, é Salvador. Estamos entendendo, né?
Ele é que salva. Ele é que está com as bênçãos. Qual é a missão do profeta? Profetizar aquilo que vai acontecer. Mas o Salvador não. O Salvador te deixa as profecias, cura, te mostra o caminho, te orienta e te salva. Por isso que se fala a salvação, porque o profeta depende também da salvação por intermédio do Salvador. Então é isso que nós temos que entender. Papai Kimbangu não é profeta, mas sim salvador dos africanos. Esse é o título do Papai Kimbangu. Em 1930, foram à Bélgica, em 1930, fizeram a viagem à Bélgica. Posto na Bélgica, o rei Alberto I, que reinou desde 1904 a 1934, recebeu eles, mas também não foi de agrado dele, porque a resposta sempre foi: o nosso Deus da raça negra acaba de enviar-nos junto da vossa majestade para solicitar ajuda humanitária com vista a libertar a África do pesado fardo do imperialismo, isto para conquistar a nossa soberania. Querendo então conhecer a identidade daquelas pessoas que vieram ter com o presidente, ou seja, o rei Alberto I, perguntando: quem são vocês? E o Papai Kimbangu respondeu: vocês não reconhecem o vosso prisioneiro, condenado perpetuamente, Kimbangu, deportado desde 1921 na prisão central de Elizabethville? Não lembras? Então foi assim que os belgas, o Papai Kimbangu, não pararam por aí. Então, em 1936, sobre o reinado do King George VI, as duas grandes manifestações divinas pisaram no solo da Inglaterra e apresentaram-se até ao rei do seu palácio e declararam-lhe sem tardar o que segue, dizendo: nós somos enviados pelo nosso Deus da raça negra, o Wamba Wampungu Tulendo, para solicitar junto de vós ajuda militar com vista à libertação do nosso país ocupado pelos agressores vindos da Europa para encontrar a nossa paz e liberdade. Surpreso pela sua presença, após a consulta com os membros do governo e do parlamento, decidiram expulsar os nossos embaixadores. França, Bélgica, Inglaterra, os negaram. Então, em 1938, representado por Oskar von Berg, na Alemanha, que os recebeu e sim, deu uma resposta satisfatória. Então, Hindenburg, ouvindo aquilo, ele convocou uma reunião onde fez parte a Alemanha, a América, a Inglaterra, a Bélgica, a França e os dois salvadores da raça negra. Então, isso é para vocês verem até onde os nossos salvadores foram. E eles deixaram as profecias de prosperidade a todos aqueles que estarem a favor do continente africano. Então, ok, depois de criar este fórum, quem acompanhou em nome dos Estados Unidos foi o Franklin Delano Roosevelt. Às 2 horas em ponto, o representante da Alemanha declarou aberta a sessão com a apresentação da ordem do dia deste fórum, que foi adotada por unanimidade, tomando a palavra e comentando os malfeitores do comércio de escravos negros, estigmatizado a violação flagrante de todos os princípios dos direitos do homem, e para concretizar os seus factos, todos os participantes em torno da mesa foram surpresos de ver cair do teto falso da sala, em pleno meio da mesa, uma cabeça de um negro recentemente decapitado e da qual corria sangue fresco. Então, os ali presentes, as potências, vendo aquilo, ficaram todos comovidos com aquela situação diante do fórum e guardaram em silêncio durante 3 horas, sem nenhum mínimo comentário. Então foi daí quando o rei alemão levantou e declarou vitória total e deu o seu apoio às nossas manifestações divinas. Então é isso que nós devemos saber, o que os nossos salvadores fizeram, procuraram conquistar para a independência da África, porque o Papai Kimbangu, nas suas profecias, Papai Kimbangu disse muito bem: todo aquele que levantarem para lutar contra a África, a sua terra vai mergulhar também no sofrimento. Mas todo aquele que apoiarem a África, a sua terra vai prosperar. Significa o quê? Quando nós, os africanos, começarmos a prosperar de forma sem ter intervenção mais dos colonizadores, então todos aqueles que apoiarem a África também irão prosperar. Mas todos aqueles que levantarem suas armas para combater contra os africanos, então também vão ver a ira do Deus Wamba Wampungu Tulendo.
Então, por isso é que eu aproveitei esse tempo que é para deixar este conhecimento, transmitir também para vocês, para saberem realmente aquilo que o nosso Salvador, Papá Kimbangu da Tungua, fez para todos os africanos. Agora, nós vamos aqui deixar conselho aos nossos irmãos africanos. São muitos dos africanos que têm o símbolo do Amba Wampungu Tulendo. São muitos africanos que vão se levantar para andar nesse caminho, mas se não tiverem a guia e a proteção do Amba, a proteção do Papá Kimbangu, vão se perder. Por isso é que nós aconselhamos, você que quer seguir os caminhos do Papá Kimbangu de Atungno, procura sentar e fazer uma reflexão em si mesmo, procurar tudo aquilo de errado que já fizeste, a maneira que conseguiste o teu trabalho, se for de maneira maliciosa, então deves fazer a tua confissão. É importante se entregarmos ao Amba, o Ampongo Tulendo, porque Papá Kimbangu disse muito bem, a independência total da África não será com luta, mas sim nas orações. É assim que nós deixamos aqui, que é para passar também mais um conteúdo sobre nosso Salvador, Papá Kimbangu de Atum. Agradeço desde já, em nome das nossas santas, Mamanzinga, Mamã Mafuto, Mamã Kipa Vitecipa, e em nome dos nossos Salvadores, Papá Kimbangu de Atum, Papá Padibuca, Maquena, Tsuka Tutondele, Dinga, Ete Ate.